Olá, ouvintes do canal Mesa de Debates. Vai aqui começar mais um programa, né? Mais uma entrevista aí do nosso podcast, né? E hoje eu estou aqui com o Heitor Silva, ele que é da corrente Revolução Brasileira, né? Do PSOL, né? E a gente vai dar continuidade àquela série que a gente está fazendo desde o ano passado, né? Que é conversar com as distintas, né, correntes da nossa esquerda, né, para ver o posicionamento dela perante aí né, essa realidade que nós estamos vivendo, né? E o convidado de hoje, né, como eu falei aqui, é a Revolução Brasileira representada aqui pelo Heitor Silva. Então, Heitor, tudo bem aí com você? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, eu sou Heitor Silva, né? Como o Guilherme falou, sou membro da Revolução Brasileira, né? Sou do Rio de Janeiro, sou professor, economista, né? E milito no Movimento Popular de Favelas. Tenho uma trajetória ligada às questões econômicas da cidade do Rio de Janeiro e estamos aqui para a gente tentar aqui esclarecer o nosso internauta sobre o que nós pensamos. Maravilha, então, Heitor. Heitor, né, para mim acho que está bastante claro, né, que acho que para toda a esquerda que é preciso, né, derrubar o governo do Bolsonaro, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem aí um probleminha, né, que certas correntes da esquerda, no meu entendimento aqui, não buscam o caminho da independência de classe, né? A gente está vendo aqui, né, formação de federações, né, inclusive aí formada pelo PSOL, né, que a gente vai entrar aí nesse debate. Eu queria saber, na sua opinião, como, né, derrubar o Bolsonaro, né, de maneira independente. Bom, Guilherme, primeiro, né, a retirada do Bolsonaro. O Bolsonaro, obviamente, é um jogador importante dentro da cena política brasileira, mas a população brasileira foi convencida de que apenas a retirada dele resolverá todos os nossos problemas, o que não é verdade. Isso está longe de ser verdade. Vamos lá. O que adianta nós tirarmos o Jair Bolsonaro e continuarmos com toda a legislação que foi imposta, que retirou os direitos previdenciários e trabalhistas do povo brasileiro? Hoje o povo brasileiro não sabe quando se aposenta, se aposenta, não sabe quanto irá receber na sua aposentadoria, né? Vivemos uma crise e muito provocada pela redução do consumo. E por que redução do consumo? Provocada pela introdução de mecanismos que fazem com que o trabalhador brasileiro ganhe menos do que já ganhava antes, né? Então, de que adianta retirarmos o Bolsonaro e continuarmos com toda essa ordem de coisas? Vou dar mais um outro exemplo. Nós estamos submetidos a uma lei que proíbe a ampliação de gastos sociais durante 20 anos, né? Que ficou conhecida pela imprensa, né? A imprensa colocou para a população como PEC do fim do mundo, né? Muito bem. Do que adianta retirarmos Bolsonaro e continuarmos com todos esses mecanismos que começaram com o Temer, né? Isso coloca uma questão, né? É muito bom, não é à toa que alguns candidatos aí têm circulado com banqueiros, né? Vou citar dois aqui, candidatos que têm circulado, conversado com os banqueiros sem grandes problemas. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o Ciro Gomes. Certo? Por que eles conseguem circular com essas figuras? Porque até essas figuras também acham o Bolsonaro mal educado, um sujeito sem capacidade de representar o país na cena internacional, né? Então, todo mundo concorda em retirar o Bolsonaro. Agora, será que essa gente, será que Armínio Fraga, né? Será que Gustavo Franco, Pércio Arida, todos economistas, né, viraram donos de banco? Será que o presidente do Bradesco, do Itaú, concorda com a retirada da legislação trabalhista e previdenciária que foi instalada?
Será que eles concordam com a retirada, né, do limite aos gastos sociais durante 20 anos? Aí não tem acordo. Então, o que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer, resumindo, tirar o Bolsonaro é importante. Claro que é. Um homem responsável pela morte de mais de 600 mil brasileiros, esse homem tem que ser retirado da presidência da República e preso. Agora, isso não resolve a grave crise política e econômica em que nós estamos mergulhados. Certo. Então, aí, pela sua fala, assim, dá para entender, né, que a Revolução Brasileira ela não apoiará a candidatura do Lula, diferentemente de alguns setores do próprio PSOL. Guilherme, nossa organização é muito jovem. Nós estamos completando 2 anos. Por conta disso, nós não conseguimos ter um congresso. Para o nosso internauta entender qual é a importância de um congresso para uma organização, é no congresso que você tira as teses que vão guiar a sua atuação. Nós estamos fazendo isso esse ano. Então, eu não posso aqui adiantar a nossa posição diante do pleito eleitoral. Nós vamos fazer esse movimento agora ainda, nesse primeiro semestre. Agora, posso te dizer o sentimento, né? O sentimento que nós temos é exatamente esse, de que as alternativas que estão colocadas, as 2 grandes alternativas no campo da esquerda, né? Uma, até agora não disse a que veio. O Lula não se declarou sobre as questões que eu apontei aqui. Até agora nós não sabemos o que o Lula quer fazer com a questão econômica, com a questão previdenciária, com a questão dos direitos trabalhistas. E é necessário termos clareza disso. Qual é o nível de compromisso? Né? Ele não declara, por quê? Porque ele está tão alavancado nas pesquisas, né, que ele se coloca numa posição seguinte: eu não preciso prometer nada, o povo quer votar em mim independente do que eu faça. Né? Inclusive, e aí a responsabilidade de partidos, inclusive o meu, né, que estão apoiando um candidato sem o candidato dizer qual é o programa que ele vai apresentar para a sociedade. Do outro lado, a gente tem um candidato que tem um programa muito, né, muito claro, escreveu livros sobre o programa dele, que é o Ciro Gomes, mas que é um programa também que, para nós, é uma fantasia. Por quê? Para o internauta entender, não achar que é uma má vontade simplesmente com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes apresenta um programa de retomada do crescimento, de deter a desindustrialização. Desindustrialização, para que todo mundo entenda, é a saída de empresas do Brasil, fechamento, como o caso emblemático da Ford. Só que um processo desse precisa contar com os setores da sociedade. Quais são os setores da sociedade que vão bancar, que vão apoiar o projeto do Ciro Gomes? Aí Ciro Gomes diz que vai se apoiar na burguesia nacional, no empresariado brasileiro. Então, gente, como é que o empresariado que não tem mais as fábricas pode apoiar esse tipo de projeto? Tá certo? A economia nacional é toda internacionalizada. Se não for o Estado que esteja à frente disso, não existe um agente. Então, o projeto do Ciro Gomes é irrealizável. Ele quer realizar uma revolução à la Getúlio Vargas sem os elementos constituintes da Revolução de 30, que era a burguesia nacional. Então, é um projeto natimorto. Por isso é que é impossível, dentro do quadro que está colocado hoje, em fevereiro de 2022, se posicionar a favor de qualquer uma dessas 2 candidaturas. Certo. Já que você, né, falou aí do PSOL, né, queria que você falasse aí um pouco, né, qual que é o sentimento aí de vocês e de setores aí da oposição ao perceber que o pessoal está indo, né, apoiar a candidatura do Lula. Para começar, o nosso sentimento é de uma decepção, né? Percebemos que a aposta que foi feita não se concretiza. Qual era a aposta? A aposta era que o PSOL viesse a ser a superação crítica pela esquerda do PT. Né? Ele tinha problemas desde o nascimento. Uma qualidade que o PT tinha, que o PSOL não conseguiu até hoje desenvolver, né, era a penetração na classe trabalhadora.
O PSOL tem uma escassa penetração na classe trabalhadora. Mas se acreditava que pudesse se desenvolver com o tempo e sem os vícios de acreditar demais que o parlamento resolveria as questões desse país. Vejam vocês, o PT governou esse país durante 13 anos. Nunca convocou a população para uma luta que fosse, um tema nacional. O PT dissesse, não, vamos para a rua, vamos pressionar o parlamento. Não. Ele optou por quê? Primeiro, por mensalão, né? Comprar deputado ali, para o deputado apoiar os seus projetos, né? Essa era a alternativa que a gente achava que o pessoal poderia representar, né? Apostar na organização popular como forma privilegiada da atuação política. No entanto, o divisor de águas está sendo o ano de 2022. O ano de 2022 colocou para o pessoal a questão: apontamos o que nós queremos ser ou para ter votos e fazer bancada, né? Apoiamos o PT desde o primeiro turno. E aí viramos um caudatário do lulismo. Eu vou lembrar vocês uma campanha, nosso internauta aqui, para não ficar uma coisa muito etérea, uma campanha histórica do PSOL, que teve pouco voto. A campanha do Plínio de Arruda Sampaio, um velhinho combativo, né, que fazia um enfrentamento pela esquerda, apresentava propostas pela esquerda. E nós recolhemos uma derrota eleitoral. Derrota eleitoral faz parte do processo. No entanto, tivemos uma enorme vitória política. Mostramos as nossas diferenças, pontuamos as nossas diferenças com o PT, mostramos o que nós achávamos que devia ser um governo de esquerda. E aí ficou claro para a população o que era uma coisa, o que era outra, né? Aonde nós nos aproximávamos, onde nós nos diferenciávamos. Hoje, estamos propondo nos aliarmos ao petismo desde o primeiro turno, sem o Lula apresentar um programa, sem a gente ter conseguido expressar qual era o programa que o pessoal acha fundamental para a sociedade brasileira. Qual é o problema disso? O problema disso é que nós estamos virando, na prática, uma sublegenda do PT. Como hoje são, aqui uma crítica dura, fraterna, no campo da esquerda, mas que é necessário ser dita, que é o que hoje representam o PSB e o PCdoB, que não tem um projeto próprio de nação para apresentar para a população, né? São caudatários. É pior ainda. Muitas vezes, você ser caudatário de um projeto apresentado é ruim, porque não mostra a tua diferença do outro, mas pelo menos você tem um projeto para defender, né? O PSOL, nessa aliança que está fazendo com o PT, é caudatário de que projeto? Nenhum. Para o nosso internauta ter uma noção do que nós, da Revolução Brasileira, percebemos na realidade brasileira, em Portugal tem um fenômeno chamado sebastianismo. Sebastianismo é o seguinte: Dom Sebastião era um rei que, durante o período de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, morreu durante um combate, né? E era um período áureo de crescimento, logo depois vêm as grandes navegações, né? É um período áureo em que Portugal, aquele paísinho daquele tamanho, se tornou uma potência global. Muito bem. Entre os portugueses, que são muito católicos, tem o mito de que Portugal voltará a ser uma potência quando Dom Sebastião voltar a Portugal. A gente está vivendo uma coisa muito parecida, né? Nós temos um candidato a presidente que não apresenta programa, não diz como vai resolver, não apresenta um programa econômico, não diz como é que vai resolver a crise política em que nós estamos metidos na sociedade brasileira, né? E todo mundo acha que simplesmente, ao ele chegar lá, tudo estará resolvido, né? É um fenômeno muito parecido, com a diferença que o nosso está vivo, certo? Mas que acredita num milagre. E milagres não acontecem na política.
né? A política é um jogo de interesses reais. Acreditar que alguém pode agradar Alckmin e agradar as centrais sindicais, pode resgatar os valores do salário mínimo acima da inflação e, ao mesmo tempo, ser querido da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Pode combater o aumento abusivo dos preços de combustíveis que estão acontecendo porque a Petrobras hoje pertence a investidores estrangeiros, investidores esses que não querem receber em real, eles querem receber em dólar, porque é onde a moeda deles existe, é onde roda a fortuna deles. E aí qual é o problema? Cada vez que a nossa moeda é desvalorizada, tem que aumentar o combustível na bomba. E aí como é que faz? Como é que faz sem desagradar um investidor estrangeiro? Esses são os dilemas que estão colocados para o próximo período e que a esquerda finge que não vê. Alguns, por conveniência eleitoral, como é o caso do PSOL, né? Porque se colocar esses temas, vai ter que cobrar do Lula. E isso pode significar não ficar debaixo do guarda-chuva do Lula, que hoje é o maior eleitor desse país, tá certo? É quem traz votos, né? E, de outro lado, o PT que não sabe como resolver essa questão. Por quê? Porque passou 13 anos fazendo conciliação, né? Banqueiro, com a frase do Lula, nunca na história desse país os empresários ganharam tanto dinheiro. Era um momento de crescimento da economia mundial, a economia brasileira ia bem. E agora? Como é que governa num período em que a economia mundial está em outro patamar, né? Então, não dá mais para fazer assim. Todo mundo vai ganhar, né? Uns ganham mais, outros menos, mas todo mundo ganha um pouquinho. Agora não dá. Agora, para a classe trabalhadora ganhar, vai ter que o empresariado abrir mão de alguma coisa, né? E aí, como é que faz? O PT não sabe como fazer. E o PSOL não critica o PT de não ter proposta porque não quer perder os votos. É nesse pé em que nós estamos. E não é só o PSOL, eu estou fazendo uma crítica ao PSOL porque é o partido do qual eu faço parte. Mas isso é a realidade do PCdoB, é a realidade do PSB, é a realidade até do PCB também, né? Então, o conjunto da esquerda fica ali amarrado em volta do Lula, querendo ampliar suas bancadas. Não é totalmente injusto, porque a gente tem uma cláusula de barreira. Quem não conseguir passar a cláusula para o nosso internauta, a cláusula de barreira é aqueles partidos que não conseguirem chegar a um certo patamar de votos perderão a sua existência. Não a sua existência, porque um partido pode continuar funcionando, mas ele não terá acesso aos fundos eleitorais, às vantagens de ser um partido considerado partido pelo Tribunal Eleitoral. Então, esse é o quadro, né? Que é dramático, que é dramático. Por quê? Porque você não tem... A direita sabe o que quer. A Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, tem a sua pauta e apresenta para os candidatos. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, apresenta a sua pauta. A FEBRABAN, Federação de Bancos, tem a sua pauta. Qual é a pauta da classe trabalhadora? Pois é. Esse é o buraco em que nós nos metemos. Pois é, Heitor. Mas aí uma coisa que, né, uma pequena provocação aí, de um bom sentido aí do termo, né? Por que construir o PSOL, né? E por que vocês, grupos assim de, né, com pouca existência de vida, né, 2 anos, construíam um partido que há 2 anos atrás já estava em indícios que 2022 iria apoiar a candidatura do Lula? Boa pergunta, Guilherme. É uma boa provocação. Política, Guilherme, tem aquela frase desses políticos raposa, né, muito espertos, que dizia o seguinte: política é como uma nuvem. Você olha, está de um jeito. Você olha de novo, já está de outro. É exatamente isso. 2 anos em política é muito tempo, né? Muita coisa aconteceu.
né? Muita gente que antes estava conosco, né? Em dizer o PSOL tem que ter uma candidatura própria, o PSOL tem que apresentar um projeto de nação, né? Hoje em dia, com medo de perder o seu mandato ou da corrente perder ali o espaço que tem, passou para o outro lado. Tá certo? Por quê? Porque a dinâmica da sociedade foi avassaladora. A sociedade hoje é atravessada por essa crença de que basta colocar o Lula de volta que teremos o acesso ao paraíso. Então, essa dinâmica empobreceu os partidos, né? Inclusive o PSOL. E aí você coloca a questão Uma das coisas que nós levamos em conta, sempre levamos em conta, vale a pena construir mais uma legenda? Partido da Revolução Brasileira, mais um, né? Então, era razoável nós buscarmos um espaço onde tivesse mais gente, onde a gente tivesse ampliasse a nossa capacidade de intervenção na sociedade, de debate. Agora, é óbvio, né, que as coisas vão mudando. Agora, também, eu estou falando de um jeito que parece que, tirando a Revolução Brasileira, mais ninguém no PSOL pensa desse jeito. Não é verdade. Não é verdade. Existem outros setores dentro do PSOL insatisfeitos com o que está acontecendo, né? Então, a gente ainda precisa recolher esses cacos, e nada, né? Minha avó era uma velha sertaneja, né? Veio num navio, num Ita, pegou um Ita no norte, parou no Rio de Janeiro, e ela tinha muita sabedoria popular, e ela dizia nada como um dia após o outro, né? Até hoje, até agora, fevereiro, o quadro apresenta uma vitória do Lula. Se nós tivermos uma vitória, eu acho que a gente vai se reproduzir no Brasil o que nós vivemos na Argentina. Na Argentina, o processo foi antes, na eleição antes, de uma profunda desilusão. Por quê? Porque as pessoas estão esperando a volta daquilo que foi os dois governos Lula, né? Só que o mundo mudou, a conjuntura mundial mudou, né? A burguesia não quer mais conceder nenhuma benesse à classe trabalhadora. Então, os termos das negociações estão muito duros. Isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão mundial, né? E os governos que não apontam como é que desata esse nó, né? Nós, da Revolução Brasileira, acreditamos que a forma de desatar esse nó é convocar a população para os embates. Tá bom, não temos maioria no Congresso? Não teremos, não teremos. É muito mais fácil eleger um presidente da República com compromissos populares do que um deputado, do que a maioria dos 560 deputados federais. Certo? Então, nós não vamos ter um Congresso favorável. Então, como é que você faz com um Congresso que não é favorável? Plebiscito. Hã? Plebiscito. Petrobras. Devemos reestatizar a Petrobras ou não? Devemos comprar de novo a maioria das ações da Petrobras que estão na mão dos norte-americanos? Se o povo votar sim, vamos lá. E aí você leva o debate para a sociedade, faz as pessoas conversarem na família, faz conversarem no bar sobre o caso, tá certo? E aí você cria um clima que você coloca no corner os deputados, né? Devemos manter a reforma trabalhista, que dizia que ia reduzir salários para gerar emprego e não gerou emprego nenhum. Devemos manter essa reforma trabalhista? Vamos discutir isso na sociedade, mas para isso tem que convocar a população, tem que fazer comício, tem que pedir rede de TV. As TVs no Brasil não são privadas, elas são públicas. O governo federal, o presidente da República, tem que chamar uma rede de televisão e colocar isso em debate. Chama num domingo e entra lá e bota para discutir e cria na sociedade um fato político. E aí coloca o Congresso no corner. E aí não precisa, e aí para isso, não precisa ficar usando mensalão. Não precisa comprar voto de ninguém. É dizer, ou você vota ou o povo está contra você. Quando você chegar na sua cidade, o povo vai te receber a pedradas. É isso, tá certo? E não essa coisa, né, de acreditar que
que a gente vai conseguir votar contra o interesse do empresário que banca as candidaturas, né? Não se engane, nosso internauta, não se engane. Uma eleição para deputado federal custa qualquer coisa em torno de R$ 2 milhões. E quem é que bota esse dinheiro? Você acha que é o deputado que bota do dele? Não, são empresários. E o empresário dá por quê? Porque gosta dos olhos dele ou da cor do cabelo? Não, é porque coloca em Brasília um despachante dos seus interesses. É disso que a gente está falando. E como é que você bota essa gente para votar a favor do povo? Só com o povo na rua. Não existe outra maneira. Essa é a sinuca em que está sendo colocada a democracia na América Latina. O que nós vimos no Brasil não é Brasil, é da América Latina como um todo. Em todas elas, você tem redução de gastos sociais, você tem redução dos direitos trabalhistas, e aí a gente ganha, elege presidente da República da Esquerda que não querem desagradar empresário. Isso não funciona. Certo, maravilha. Mas então, Heitor, caso o Lula seja eleito, né, e o PSOL, né, faça parte do governo do Lula, né, qual que vai ser a posição da Revolução Brasileira? Vai ser de sair do PSOL? Opa, deu uma travada aqui na conexão aí do Heitor Silva, né? E já já ele retoma aqui a nossa discussão. Estamos aqui, com o Heitor, né, para a gente conversar um pouco aí de política nacional, né, na perspectiva de uma corrente interna do pessoal chamada Revolução Brasileira, né, aqui ó, o Heitor acabou, né, saindo aí da sala de bate-papo, né, estávamos aqui discutindo, né, conforme vocês pode perceber, os rumos, né, do PSOL, né, em relação, né, a posição eleitoral, né, de se apoia o Lula ou se não apoia o Lula, é um debate que existe aí dentro, né, desse partido, né, alguns setores se colocam contra, ou um setor que hoje é maioria, né, pelo que se entende aí para quem está de fora, se coloca, né, a favor. E o Heitor acho que deu uma caída aqui, né? Inclusive, vou até mandar uma mensagem para ele, perguntando o que aconteceu, né? Perguntando se para ele voltar e tá continuidade aí a nossa discussão. Enquanto isso, né? Para primeiramente não perder o vídeo, né? Porque logo menos teremos aí uma outra entrevista, né, para fazer. Bom, vão comentando, né, se, né, o posicionamento do Heitor, né, se concorda com ele, se discorda com ele, né, eu acredito aqui que esse debate, né, continua aí, mesmo depois da gravação dessa entrevista, e vamos aguardar aqui um pouquinho o Heitor, né, para aqui, ó, ele já voltou, né, e enfim, pelo menos a gente não perdeu aí o tempo aí do nosso bate-papo, porque, né, que aqui a gente corre para fazer conteúdo aí político de qualidade para vocês. Então, Heitor, já voltou? Você está me escutando? Já, voltei, tô. Então, Heitor, você caiu numa pergunta, né, bastante importante, Sim. né? Se o pessoal, né, se o PT for eleito, né, com Lula, né, ou o pessoal fazer parte do governo, aí a Revolução Brasileira sai do pessoal? Guilherme, temos que primeiro
ver qual é o programa. O que o PT pretende? Tá certo? Por exemplo, esse aí já seria um caso que a gente poderia analisar, porque a gente teria, nesse caso, qual era o programa de governo que o PT estaria apresentando e qual o ministério que o pessoal teria. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? O governo Lula, né, os dois governos Lula, fizeram pouquíssimos assentamentos. Vejam vocês, né? O PT praticamente pai, né, do MST. No entanto, vários militantes do MST também transitam no PT, sempre teve um apoio muito grande. No entanto, o governo Lula não trabalhou muito nessa direção. Né? Então, no caso de você entregar o pessoal, por exemplo, um Ministério da Reforma Agrária, um ministério nobre, importantíssimo, uma questão cara ao povo brasileiro, se for para fazer o que eles fizeram antes, não vale a pena. Tá certo? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Hoje, sem programa, nós absolutamente não cogitaríamos, queríamos estar distante de um governo Lula. Ele apresentar um programa for razoável e o espaço for importante, aí tem que ver, tá certo? Não é uma questão, não é um fetiche, né? Nós estaremos fora sob qualquer hipótese, depende do que esteja em jogo, né? Do jeito que está, não tem condições, né? Me parece que a história mostra uma dificuldade, não é do PT, é do Lula, uma dificuldade de fazer política que não seja essa política de conciliação, que tem a ver com a trajetória. Vamos lá, quem é o Lula? Lula era um metalúrgico, operário, que vira dirigente sindical. O que é um dirigente sindical? Em resumo, um resumo muito rasteiro. Dirigente sindical é um camarada que senta com os donos da empresa ou os dirigentes da empresa, que representam os donos, e diz o seguinte: ou vocês melhoram as nossas condições de salário e de trabalho, ou nós paramos a produção. Né? Mas nenhum líder sindical pensa em fazer uma greve para quebrar a empresa. Ele pensa em usar aquele instrumento para conseguir melhoras salariais e melhora das condições de trabalho. Então, são pessoas que são formadas na negociação, né? Sempre acreditando que o outro lado vai ceder. A partir de uma posição de força dos trabalhadores, obriga o outro lado a fazer pequenas concessões. No entanto, nós vivemos um momento em que o empresariado vem passando trator sobre a classe trabalhadora. Eles não têm demonstrado a menor vontade de negociar nada. E aí? Vou dar um exemplo concreto. Né? Vivemos uma crise brutal por conta do coronavírus. Né? Alguém aqui viu empresário dizer assim: olha, não iremos demitir ninguém durante um ano, esperando a retomada da atividade econômica? Alguém ouviu falar isso? Alguém ouviu um banco dizer assim: olha, estão suspensos os juros sobre a dívida durante um ano de empresários do setor tal, porque o setor tal está sendo muito prejudicado? Então, a gente não tem visto o empresariado, estou falando de uma crise concreta, né, que afetou o mundo inteiro, abrir mão de nada. Por que eles iriam abrir mão de alguma coisa no futuro governo Lula? Então, se eles não vão abrir mão de um lado, do outro lado precisa ter alguém, né, que os ameace, que diga: olha, se vocês não fizerem a concessão, se vocês não botarem os deputados de vocês para votarem pelo fim dessa excrescência que se chama reforma trabalhista, vocês vão ter problemas. O Lula não é essa pessoa. Nunca foi. Não vai ser agora, com 80 anos de idade, que ele vai se tornar isso. Então, são dificuldades da própria figura. Né? Claro, o momento histórico, às vezes a pessoa muda, né?
O maior exemplo dessas transformações aí, das quais eu não acredito muito, né, é o Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes era um filho de coronéis, né, do Nordeste. Todo mundo aqui tem na imaginação o que é um coronel nordestino. Né? Começou fazendo política pela Arena. Muitos dos nossos internautas não sabem nem o que é a Arena. A Arena era o partido. Quando houve o golpe empresarial militar, se extinguiram os partidos e se criou 2 partidos apenas. Né? Um era o MDB e o outro era a Arena. Né? Os críticos, né, diziam que era o partido do sim e outro do sim, senhor. Né? O partido da Arena era o partido dos militares. Era o partido que tinha de mais conservador na sociedade brasileira. E era o partido que foi estufa do jovem Ciro Gomes. Ciro Gomes chega a prefeito pela Arena. Né? Então, e aí hoje pousa aí do homem que enfrenta os empresários, enfrenta todo mundo. Enfim, conversões acontecem, transformações acontecem. Só que, né, precisamos pensar se elas são reais ou são fantasias. Certo. E eu queria que você falasse aí um pouco, né, da Revolução Brasileira, primeiramente, o que é a Revolução Brasileira e qual que é a sua vertente teórica. Muito bem. Para responder o que é a Revolução Brasileira, eu já entro nesse debate do que é a nossa vertente. Vou dar exemplos concretos, que é o que interessa para o nosso internauta conseguir sacar a diferença. Isso é muito sutil. Né? A esquerda tem centenas de grupos. Né? Como é que um se diferencia do outro? Então, vou dar exemplos concretos. Olha só, você, internauta, nunca encontrará um militante da Revolução Brasileira, né, envolvidos em polêmicas do tipo Trotsky versus Stalin. Defendemos Trotsky ou defendemos Stalin. Por quê? Não que elas não sejam importantes. Elas são momentos importantes da luta da classe trabalhadora, da forma como a classe trabalhadora conseguiu fazer as suas revoluções. Mas elas são no século XIX, começo do século XX, na Rússia, na União Soviética. Por que isso serve para iluminar os problemas da sociedade brasileira? Quase nada. Isso é muito bom para teórico ali, ficar discutindo. Né? Morreram tantas pessoas lá nos campos, nos gulags do Stalin, não morreu. Né? Trotsky estava certo ou não estava? A revolução é permanente ou não é? Então, sinceramente, né? Nosso problema se chama América Latina, Brasil, século XXI. Então, você nunca vai encontrar um militante da Revolução Brasileira envolvido nisso. Né? Muito bem. Você também nunca encontrará um militante da Revolução Brasileira, não lerá nas nossas teses, né, ecos diretos de autores europeus, norte-americanos. Por quê? Porque a gente não os lê? Não. Porque são realidades completamente diferentes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? O desemprego hoje, vivemos uma crise do emprego no mundo, que está ligada às transformações do capitalismo. O capitalismo cada vez utiliza mais máquinas e menos gente. Né? Então, o desemprego é um fenômeno global. Estados Unidos, França, Inglaterra, muito bem. Brasil. É a mesma coisa ser desempregado na França e ser desempregado no Brasil? Não, claro que não. Vamos dar um exemplo concreto. Reparem, na França, o desemprego já dura tanto tempo, tem tanta gente desempregada por tanto tempo, que uma das pautas do movimento sindical lá é contar esse tempo para aposentadoria. Você trabalhou, não trabalha mais, aquilo contar. Agora, imagina se isso tem alguma coisa a ver com a realidade brasileira. Segundo o ILAES, nós temos 50 milhões de desempregados, porque o ILAES faz uma conta mais ampliada, mais correta. Né? Vou dar um exemplo do que está na conta do ILAES que não está na conta do IBGE. Por exemplo, aquela mulher que teve um filho, e por conta de ter um filho, né, e não encontra creche, né, as mulheres da classe trabalhadora não têm acesso à creche, e aí não tem onde deixar seu filho, e por isso está fora do mercado de trabalho, no IBGE ela não entra como desempregada, porque ela está
há um tempo maior do que o tempo que ele conta procurando emprego. Então, ela não entra. Mas, para efeitos práticos, para efeitos da gente entender o que é desemprego, é óbvio que essa mulher está desempregada. Tá? Então, nós temos 50 milhões de desempregados. Agora, é óbvio que esse desemprego desse tamanho, dessa natureza, da forma como o capitalismo brasileiro se apresenta, não é igual ao europeu, não é igual ao americano. Então, as questões aqui têm que ter autores, temos que pensar a realidade brasileira com a temática brasileira latino-americana. Aí sim, que aí é próximo, aí a realidade é a mesma. Só para todo mundo entender o que tem de tão diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. TV a cores. Nos Estados Unidos, olha só como as coisas no Brasil demoram a deixar de ser bem de luxo para ser bem de consumo. A TV a cores nos Estados Unidos, quando ela foi lançada, em 5 anos, ela estava em 85% dos lares norte-americanos. A TV a cores no Brasil, para chegar a 80% dos lares brasileiros, demorou 30. Por quê? Que o brasileiro não gosta de ter televisão a cores em casa? Não. É porque o trabalhador brasileiro ganha tão mal que tem dificuldade de ter acesso aos bens. Então, não dá para comparar, são dois mundos completamente diferentes. Então, você tem que teorizar, pensar a realidade brasileira de forma diferente. Nós seguimos, basicamente, autores que estão no campo, e aí respondendo o final da pergunta do Guilherme, na teoria marxista da dependência. Quem são os autores iniciais, os que perceberam, que começaram? Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra. O nosso internauta, principalmente aquele que estudou ciências sociais, economia, né, deve estar pensando, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar nessas criaturas. Vejam vocês. Né? Autores importantes, fundamentais para se entender América Latina e Brasil, você não ouviu na universidade. Para vocês terem uma ideia da importância, Teotônio dos Santos era economista. Há uns foi antes da pandemia, 3 anos atrás, nós fizemos aqui no Rio de Janeiro um encontro onde tinham pesquisadores da Academia de Ciências Chinesas. E nós fomos jantar com eles e perguntamos quais eram os autores brasileiros que eles estudavam. Eram economistas que estavam na mesa. E eles disseram Teotônio dos Santos. Vejam vocês, os chineses estudam e nós do Brasil não. Sim. Pode falar. Não, continue, desculpa. Isso mostra, primeiro, né, como nós estamos. No entanto, quando você abre qualquer debate onde tem economistas, sociólogos, né, os debates estão discutindo China, né? Está todo mundo discutindo China. Tem um monte de gente aí falando de Ucrânia. Né? É um monte. É só abrir o Zap aí que você vê. Né? Liga na Globo News. Está lá. Os teóricos da direita também. Agora, ninguém discute superexploração da classe trabalhadora. Tema central na realidade brasileira. Para todo mundo entender. Quando fala superexploração, isso é uma categoria. Você tem que estudar o texto do Mauro Marini, mas só para todo mundo entender. Quando o Getúlio Vargas criou o salário mínimo no Brasil, como é que ele era calculado? Era o salário necessário para compor uma cesta básica, né? Para sustentar uma família de 4 pessoas. Né? Reajustado esse salário mínimo, hoje, ele seria de R$ 5.500. R$ 5.560, R$ 5.500. Né? Vejam vocês, qual é o salário mínimo? R$ 1.100. Percebe? O que é isso? Imagine, qualquer pessoa hoje que ganhe R$ 5.500 tem uma vida que o cara consegue organizar a vida. Certo? Com salário de 1.100 é impossível. É impossível, é aquilo que a gente sabe. Né? Isso é superexploração. Né? É por isso que os norte-americanos rapidamente conseguem ter TV a cores, rapidamente eles conseguem ter automóveis. No Brasil, a gente, automóvel é uma coisa, é um sonho. Eles conseguem ter casa própria, né? Pagar. O sistema deles é um sistema absolutamente privado.
Mas por quê? Como o cara ganha relativamente bem em relação ao brasileiro, ele consegue chegar no banco e negociar com o banco, porque ele tem um salário razoável. Aqui, quem é que consegue acesso no banco para pegar empréstimo para comprar uma casa? Pouquíssimas pessoas. Isso é a característica da sociedade latino-americana, superexploração. Por que ela é assim? Percebam por que ela é assim. Por que nos Estados Unidos não precisa ser assim? Porque nos Estados Unidos, o trabalhador está lidando direto com a burguesia norte-americana, né? Aqui no Brasil, nós estamos lidando com a burguesia brasileira que está submetida à burguesia norte-americana. Então, a gente tem que pagar a burguesia nacional e a burguesia internacional. Como é que faz isso? Só encolhendo o salário do povo. É assim que as coisas funcionam aqui. Agora, sabe quando que você vai ouvir isso na Globo News? Nunca. Nunca. Certo? E isso não é um debate que passa batido pela esquerda brasileira. A esquerda brasileira prefere ficar discutindo aqui se a gente colocar negros no poder vai resolver o problema, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou dar um exemplo concreto aqui. Os Estados Unidos elegeram um presidente negro, Barack Obama, né? Não sei se o nosso internauta sabe, os Estados Unidos têm um problema grave. Eles não têm saúde pública. Eles não têm o INSS. Se você passar mal nos Estados Unidos e você não tiver dinheiro para pagar, se você não tiver um seguro-saúde, você morre na calçada. Certo? Uma das promessas do Obama era implementar um sistema público de saúde nos Estados Unidos. Mas muito bem. Ele saiu da presidência da República, criou a lei, mas não criou os hospitais, os postos de saúde, os instrumentos básicos. Certo? De que adianta? Certo? De que adianta ser negro? De que adianta ser filho de imigrante? Vou dar um outro exemplo. O Colin Powell era negro, um general importante, o mais graduado general norte-americano, tacou fogo no mundo, fez um monte de guerra, matou um monte de gente no Iraque, matou um monte de gente no Afeganistão. Mas que adianta ser negro? Nada. O neoliberalismo, que são essas práticas horrorosas de diminuir gasto público, diminuir gasto em saúde, diminuir gasto em educação, foi implementada no primeiro lugar no mundo, foi na ditadura Pinochet, no Chile, uma ditadura sangrenta. A primeira experiência democrática de neoliberalismo foi com Margaret Thatcher, uma mulher. Então, ela resolve simplesmente eleger mulher e negro? Não, depende de que mulher e que negro. Tá certo? Então, a esquerda fica com esses debates sem substância. Por quê? Porque não tem um projeto nacional para apresentar. E aí fica com essa enganação. Isso é enganação. Isso é enganar as pessoas. Eu hoje passei a manhã discutindo no Jacarezinho, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro, para o nosso internauta que é de fora, nós nunca tivemos tanta mulher negra favelada com cargo de deputada, de vereadora, e nunca se matou tanto. Porque elas não são ativas? Não, pelo contrário, são mulheres combativas, de luta, mas porque a classe trabalhadora está desorganizada, porque a classe trabalhadora hoje não consegue parar as vias e prejudicar a produção quando acontece massacre. É isso, é simplesmente isso, né? E aí, essas são as características da Revolução Brasileira. Uma, ela é nacional. Ela percebe que os problemas brasileiros só serão resolvidos com teorias brasileiras. Segundo, é acreditar que só a luta da classe trabalhadora é capaz de mudar essa realidade. Sem classe trabalhadora organizada, nós não chegaremos a lugar nenhum. Aqui em 2013, nós colocamos 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, colocaram quase 2 milhões de pessoas em São Paulo. Deu em quê? Deu em Bolsonaro. Por quê? Porque não tinha uma direção, não tinha uma pauta, não tinha um projeto de nação. Então, são essas as questões que a Revolução Brasileira julga centrais. Centrais. Quero, por último, isso não quer dizer que a gente não julgue a questão da mulher fundamental. Claro que é, mas da mulher, da classe trabalhadora. Eu falei aqui numa questão
Como é que a mulher pode ter emprego se ela não tem creche para deixar seu filho? Isso é central. Isso não é uma pauta da classe média. Essas são as questões que são fundamentais. Porque senão a gente fica aqui com essa conversa fiada de empoderamento. Empoderar o quê? Eu vou dar um exemplo concreto. Ano retrasado, eu fui ao supermercado aqui no meu bairro, eu moro aqui num bairro aqui do Rio de Janeiro, chamado Caxambi, e fui estacionar meu carro na garagem do supermercado. E aí era uma garagem subterrânea e eles colocam uma mulher, né, uma menina linda, uma negra, jovem, com cabelo enorme, afro, super bonito, né, para ficar ali 8 horas respirando monóxido de carbono, que envenena, que é cancerígeno. Agora, o que adianta ela estar empoderada, né, ali com o seu cabelo e está sendo envenenada? E ela não tem um sindicato que seja capaz de lutar para dizer que isso são condições desumanas de trabalho. Ninguém pode ser submetido a esse envenenamento. Isso não se resolve pela classe, isso se resolve pela organização da classe trabalhadora. Eu cheguei para ela, falei com ela, falei, olha, o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro mudou, hoje tem uma direção combativa, deixei o contato, falei, vai, liga para lá, faz a denúncia, você não precisa nem dizer quem você é. Mas por quê? Porque existe algum instrumento da classe trabalhadora que pode dar seguimento a essas lutas. Tá certo? Simplesmente ser negro por ser negro não vai resolver o problema concreto da moça que era ser envenenada no seu local de trabalho. Essas são características da Revolução Brasileira. Né? Nosso internauta deve estar estranhando de ouvir e dizer, caramba, é umas coisas muito diferentes. Somos diferentes, sim. Né? Nós temos uma originalidade que decorre da gente estar preocupado com os problemas da classe trabalhadora do Brasil e do século XXI. Quem quiser conhecer melhor, é só escrever lá em qualquer mecanismo de busca, a Revolução Brasileira, dá uma olhada nos nossos vídeos, nos nossos textos, que a gente está aí disposto a combater esse bom combate. Beleza, Heitor, mas aí eu tenho mais uma provocação aí para você, né? Porque assim, porque eu entendo, né, os problemas, né? Inclusive para a gente entender os problemas nacionais, né? Com a particularidade dos problemas nacionais, né? Parte de entender esses problemas é entender de forma internacional, né? Você acredita nisso, né? Porque, né, a parte da Revolução Brasileira tem que ser tarefa de uma revolução internacional, ou não? Porque, desculpa falar, mas me soa um pouco stalinista isso da revolução num só país. Guilherme, é uma boa provocação. Olha só, principalmente por sermos um país da América Latina, que é um quintal norte-americano, é assim que eles veem a América Latina. Né? Para quem tiver dúvida, dizer, isso é coisa de comunista, que esse papo. Reparem uma coisa, está fazendo um ano que aqui esteve o secretário de Comércio Internacional norte-americano. Sabe o que ele veio fazer aqui? Ele veio se encontrar com o presidente da República, depois ele teve uma reunião em São Paulo com a Federação das Indústrias de São Paulo, e ele teve uma audiência no Senado. Ele não negou o que ele veio fazer aqui. Vejam vocês, olha como é grave. Ele não omitiu o que ele veio fazer. Ele disse claramente. Ele veio ao Brasil porque estava em jogo a concorrência do 5G. É a nova forma da internet, uma internet mais moderna, que possibilita outras coisas, na qual quem domina essa tecnologia hoje? Os chineses e os norte-americanos. Ele veio ao Brasil dizer que não aceitava uma vitória dos chineses nessa concorrência. Agora, imagine um país que não pode ser soberano na escolha de como ele vai fazer suas telecomunicações. Isso mostra como os Estados Unidos veem as relações com o Brasil. Isso não é papo de comunista. Pode procurar aí nos jornais, você vai ver. Está lá a entrevista. Secretário de Política Externa norte-americana. Né? Então, isso mostra que é evidente que os nossos problemas e as nossas soluções eles estão num conjunto que é mais amplo. É por isso que eu estava chamando a atenção das dificuldades que o governo Lula terá.
Por quê? Porque ele não terá as condições internacionais que ele teve nos 2 governos anteriores. A economia mundial mudou, tá certo? Agora, ao mesmo tempo, é isso que quer dizer uma adesão, aqui para o nosso internauta, isso tem um debate no campo da esquerda, que é um debate sobre a revolução num só país ou uma revolução internacional, global, que coloca de um lado Stalin e de outro lado Trotsky. Então, o que eu falei pode soar uma adesão à tese do Trotsky. Não, não. Por quê? Porque, apesar da gente perceber que as mudanças no Brasil elas dependem de mudanças globais, elas dependem de articulações que passam para além do território brasileiro, né? Ela tem que começar em algum canto. Né? E ela passa pelo Brasil. Não é frase minha, do Heitor Silva, é frase do Henry Kissinger, que foi um homem que tocou a política externa norte-americana durante pelo menos 20 anos. E ele dizia o seguinte: para onde vai o Brasil, vai a América Latina. Percebe a importância que o Brasil tem? O Brasil é um player, um jogador no jogo das nações. Nós não somos Cuba. Não estou aqui desmerecendo Cuba. Eu acho que o esforço que Cuba conseguiu, um país do tamanho do estado do Rio de Janeiro, com a população menor do que o estado do Rio de Janeiro, conseguir dar comida, emprego, saúde e segurança para a sua população, um feito. Estando ali de frente para o território norte-americano, isso é um feito. Agora, qual a repercussão que Cuba tem no conjunto do globo? Muito pouca. Então, é um país pequeno e pobre. Não é o caso do Brasil. No Brasil, nós estamos falando do maior produtor mundial de soja, do maior produtor mundial de minério de ferro, de um dos maiores produtores mundiais de ouro. Nós estamos falando de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que não para de crescer. Todo ano, nossa reserva aumenta. Nós estamos falando do maior produtor de alumínio do mundo. Tá certo? Então, nós estamos falando de um país com a potencialidade para mudar o jogo. Então, a revolução precisa ser global, as transformações têm que serem globais, mas elas têm que começar em algum canto. E não pode ser na Nicarágua, em El Salvador. Elas têm que ser em países que têm um peso. China, 50 anos atrás, fez uma revolução. Hoje é o país que disputa a hegemonia com os Estados Unidos. Brasil tem potencial para isso. É disso que nós estamos falando. Certo. E, né, estamos quase aqui encerrando o nosso bate-papo aqui, Heitor, né, mais algumas perguntas. A primeira delas é, né, qual que é o seu balanço, então, né, sobre a atuação da esquerda aí no Brasil? Olha, a esquerda no Brasil vem errando desde 64. Né? Bom, é uma afirmação bombástica, então vamos desmembrar. 64. Uma parte da esquerda acreditava que bastava apoiar o projeto João Goulart, que era o projeto correto. O projeto das reformas de base é um projeto sensacional. Está na pauta do dia. Reforma bancária, reforma administrativa, reforma universitária, reforma agrária. É um programa que até hoje pode ser pego e tentar aplicar no país. No entanto, deixava nas mãos da burguesia nacional comandar o processo. E aí deu no que deu. Né? Não se organizou a capacidade de resistência da classe trabalhadora. Uma parcela dessa esquerda, né, diante dessa derrota, tenta se organizar e enfrentar militarmente, né? A luta armada, que é uma história sensacional, né? Marighella, Carlos Lamarca, no entanto, a guerrilha da Araguaia,
No entanto, era sem condições de vitória. Por quê? Porque não tinha a classe trabalhadora por trás, porque os laços com a classe trabalhadora tinham sido cortados pela própria repressão. Né? Então, você tinha ali uma esquerda enfrentando um aparato gigantesco sem ter como retroalimentar trazer novos combatentes para essa luta. Então, quando se percebe que a luta armada era impossível de ser mantida, há um recuo. Né? Recuo para onde? Para o que era possível fazer, para o sindicalismo, para as comunidades eclesiais de base, ali, com apoio da igreja. Né? E é desse fruto que nasce, por exemplo, o PT, e o outro tronco, o PDT, né? Do fruto dessas experiências todas. Né? E mostrou uma potência no começo. Né? Se organizou centrais sindicais, a CUT é fruto disso. Né? No entanto, a partir de um certo momento, que é a partir do momento em que se começa a ter perspectiva eleitoral, né? Começa a se deixar de lado as organizações de base, trabalho com a comunidade, trabalho no sindicato, usar as ruas como método de luta e se leva as lutas para o parlamento. Tudo vai para o parlamento. E o movimento sindical tudo leva para a justiça, judicialização das lutas. Deixa-se de fazer greve e se leva as lutas para uma arena que é dominada por juízes que não são parceiros do movimento sindical. E é óbvio, qual é o reflexo disso? Acumulamos derrotas, perdemos credibilidade. Hoje, nós estamos juntos aqui com os companheiros da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, tentando retomar um sindicato que foi combativo para o nosso internauta. Olhe, greve de 1988 na CSN. Os trabalhadores ocuparam a usina e foram mortos. 3 trabalhadores foram mortos. Né? Era assim, a cidade inteira apoiava a greve. Isso era fruto de um sindicalismo combativo que dialogava com a população. E hoje o que você tem? Você tem uma pelegada que fica o tempo todo levando tudo para a justiça e só recolhe derrotas. E aí, hoje, as centrais sindicais, quando vão na porta das usinas no Sul Fluminense, são vaiados, não conseguem falar com o trabalhador. Olha só o dilema. Os sindicatos e as centrais sindicais, que são instrumentos de luta da classe trabalhadora, são rejeitados pela classe trabalhadora. É isso, é esse ponto que nós chegamos, que a esquerda brasileira chegou. Né? E agora a gente tem uma coisa mais grave. Eu já tenho relato de 2 sindicatos. Nesse mesmo, dos metalúrgicos do Sul Fluminense, está acontecendo isso. Chapa organizada, o pastor evangélico anticomunista. Olha só que coisa de louco. Já sei também que na Agência Nacional de Telecomunicações também aconteceu a mesma coisa, chapa organizada por evangélico de direita. Vejam vocês a que ponto nós chegamos. A esquerda se fragilizou, se afastou da classe trabalhadora de uma tal forma que abriu espaço para evangélico anticomunista. Olha que contradição. Né? Todas as lutas da classe trabalhadora foram feitas por comunistas, junto na época existiam, eram importantes, com anarquistas. A luta pela jornada de trabalho de 8 horas, luta por salários mínimos, luta pela regulamentação do trabalho das mulheres, luta pelo não trabalho infantil. Isso são lutas dos comunistas, perderam vidas. E agora se abre espaço para um evangélico anticomunista. Esse foi o buraco que a esquerda cavou sob seus próprios pés. Hoje nós temos um MST, que é um instrumento importante na luta pela reforma agrária, foi sempre, querendo lançar ações na Bolsa de Valores, em vez de estar ocupando terra. É claro, os assentamentos que já existem, as fazendas que já existem, têm que ser produtivas, mas não é esse a tarefa fundamental do MST. A tarefa fundamental do MST é organizar os trabalhadores que não têm terra para plantar.
Percebem a que ponto a esquerda se diluiu, se fragilizou, né? E aí, no parlamento, por último, no parlamento, nós temos uma esquerda hoje que defende o STF. É claro que esse governo é horroroso. Esse governo fala mal do STF porque ele quer dar um golpe militar. Todos nós sabemos disso. Mas daí a nós ficarmos aqui emprestando a nossa credibilidade, a nossa história de luta para a defesa do STF. Alguém aqui tem ilusão do que é o STF? Alguém aqui tem ilusão do que Gilmar Mendes representa? Francamente, né? Vamos aqui ficar defendendo a Globo. Todos nós sabemos o que é a Rede Globo. Todos nós sabemos o que a Rede Globo fez contra a volta da democracia nesse país. Sustentou a ditadura empresarial militar, era um braço dessa ditadura, e agora nós vamos aqui ficar defendendo liberdade de imprensa. Eu quero é que todas as TVs sejam estatizadas, retomadas. Ora, eu defendo que no STF tem que ter eleição. Onde já se viu? Por exemplo, né, a gente está aí, todo mundo admirando o ministro, né, indicado pelo Temer, que está lá e que, de vez em quando, tem enfrentado o Bolsonaro, tem tentado lá averiguar os crimes da família Bolsonaro, né? E aí todo mundo parece que... Sabe a biografia desse sujeito? Esse sujeito foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo e negociava com o PC. Isso é que está no STF, esse tipo de gente. E aí agora nós vamos ficar aqui defendendo uma estrutura carcomida, podre. Isso não tem cabimento. Certo? A esquerda precisa falar de uma outra estrutura, não essa, porque essa as pessoas olham e dizem isso está podre. Só para terminar, enquanto a esquerda não apresentar um programa, um projeto que contemple essas questões, né, ela não terá credibilidade. Enquanto ela ficar enganando o povo, que basta eleger fulano, basta eleger Beltrano, basta eleger um negro, basta eleger uma mulher, basta eleger um LGBT, né? Isso é conversa fiada. Enquanto a gente não fizer uma transformação radical da sociedade, as nossas mazelas continuam. É isso. Maravilha, então, Heitor. Estamos chegando aqui no final de mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, né? Foi bastante importante a sua contribuição e passo a bola aí de novo para você fazer suas considerações finais. Queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui falando. Não são muitos canais, né, que abrem essa possibilidade da gente vir falar, né? Prestigie, né, esses canais, porque aqui se diz coisa que você nunca vai ouvir na Globo News, né? É importante essa comunicação que leva uma discussão que a gente fala tanto, né? A gente fala tanto em liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de mentir, não, gente. Certo? Isso é que os bolsonaristas querem confundir as pessoas. É liberdade da gente colocar novas perspectivas e que você que está aí do outro lado possa defender, olhar, ouvir e dizer isso está correto, isso não está correto. Ouvir outras narrativas. E é isso que o programa aqui fez, nos dando essa oportunidade e que a gente tentou aqui esclarecer para vocês o que a Revolução Brasileira propõe e acha da realidade brasileira. Fica aqui de novo o convite, coloque em qualquer instrumento de busca na internet, Revolução Brasileira, e olhem lá os nossos vídeos e os nossos documentos. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, Heitor, mais uma vez aqui agradecendo a ele pela participação no programa, agradecendo também a você que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, comentem se concorda com o Heitor ou se até mesmo se discorda com o Heitor,
né? Curta e comenta em outros vídeos, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então, acho que é isso aí, pessoal. Fiquem aí atentos à nossa programação, que até hoje mesmo vai ter, né, outro vídeo aí para vocês acompanharem a discussão. Então, até a próxima. Fui.